Passamos ao processo 130.676. Continua como relator, nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concede a palavra. Tratam os autos de análise de possível responsabilidade do gestor pelo aumento de despesa de pessoal, despesa total com pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre de 2018. Aqui é o município de Mâncio Lima, descumprindo aqui a Lei Complementar 101/2000, solicitado pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFO. Relatórios técnicos da página 7 a 9, depois 66 a 68. Defesa, página 16 a 60. Parecer ministerial, folha 73. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Fiscaliza-se eventual descumprimento ao artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, no segundo quadrimestre de 2018, por parte do Poder Executivo de Mâncio Lima, sob a administração do senhor Isaac de Souza Lima, prefeito. Verifica-se que a despesa total com o pessoal da unidade esteve bem acima de seu limite máximo, comprometendo 64,44% da receita corrente líquida no período. Citado o responsável, justificativas de que houve inúmeras exonerações com o intuito de adequação do gasto não foram suficientes para elidir o apurado. Nessas condições, sugerimos a cientificação do caso à Câmara Municipal e a notificação da origem para a correção da despesa, sem prejuízo da imputação da multa prevista no artigo 5º da Lei nº 10.028/2000. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, observando aqui os relatórios do segundo quadrimestre, a despesa total de pessoal estavam em 64,44% da receita corrente líquida, ocorrendo um decréscimo em relação ao primeiro quadrimestre de 2018, cuja despesa com pessoal era de 66%, sendo que o ente estava obrigado a reduzi-la ao respectivo patamar, em conformidade com o previsto no artigo 23 da Lei Complementar Federal 101. Entretanto, o objetivo dos autos é apurar a responsabilidade pelo aumento da despesa total com pessoal. Todavia, em análise detida dos autos, especialmente do relatório técnico, não há menção que a extrapolação do limite foi de responsabilidade exclusiva do gestor. Isso a gente tem que ter bem claro. O objetivo é observar se tem responsabilidade pelo aumento total de pessoal. Não há nos autos sequer menção que o gestor, no período em análise, tenha editado atos capazes de elevar despesa com pessoal capaz de justificar eventuais penalidades, pois, como firmado, o objetivo dos autos é apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa com pessoal que extrapolou o limite legal permitido. Aliás, analisando as despesas com pessoal, denota-se que o limite durante esse período permaneceu estável, o que demonstra, em tese, que não houve edição de atos para elevar tais despesas. Aqui faço um demonstrativo no quadro, com base no SICAP, e observando até o período de março de 2019, sai de 64,44, ele cai para 62,79. É claro que tem um acréscimo aqui da despesa corrente líquida, né? Portanto, tendo em vista, como já afirmado, que o objetivo dos autos é apurar a responsabilidade do gestor pela despesa com pessoal, pelo aumento da despesa com pessoal, e verificado ainda que na instrução não há elementos capazes de comprovar a responsabilidade do gestor pela extrapolação das despesas, está extrapolada, mas ele não é o causador. Opino pela não aplicação de multa. No entanto, ao assunto em análise, sabe-se ainda que, como já esboçado em outros votos da minha relatoria, que os municípios, especialmente os de pequeno porte,
como é o caso aqui de Mâncio Lima, as despesas dessa natureza têm anualmente incremento natural toda vez que há aumento do salário mínimo, já que os servidores, na grande maioria dos casos, têm remuneração de, no máximo, o piso salarial nacional, que é o salário mínimo. Não se pode também esquecer que os servidores públicos estão regidos por plano de carreiras, plano de cargos e carreiras e salários, né, que também, em determinados períodos, avançam nas carreiras, tendo impacto direto nas despesas de pessoal. Aqui também, de novo, a análise técnica não aprofundou esse tipo de análise, o que me impede de votar pela aplicação de quaisquer penalidades ao gestor. Por outro lado, nos termos do artigo 23, sabe-se que a despesa total com pessoal ultrapassa o limite previsto, além das medidas previstas no artigo 22. O percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da nossa Constituição. Dispõe ainda o artigo 66 que esse prazo previsto para a recondução será duplicado no caso de crescimento real baixo ou negativo do PIB, nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 quadrimestres, definindo aqui o parágrafo 1º do referido dispositivo, 66, dispositivo legal, que será considerado baixo o crescimento quando o PIB for inferior a 1% nos últimos 4 trimestres. Partindo da análise de que o segundo quadrimestre de 2018, o percentual da despesa com pessoal atingiu 64,44%, e sabendo-se que, após consulta ao sítio do IBGE, que a taxa de crescimento do PIB trimestre do segundo trimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior, ficou no percentual de 0,9, abaixo dos 1%, quando se considera que o PIB é considerado negativo, né, ou muito baixo, portanto, abaixo dos 1%. Entendo aqui que o gestor, até o primeiro quadrimestre de 2020, até o primeiro quadrimestre de 2020, ele tem para adequar a despesa com pessoal ao limite previsto no artigo 20, inciso 3, letra B, da Lei Complementar 101. E pelas informações constantes no CIPAC, sem reclassificação de despesas, se for o caso, é possível vislumbrar que o responsável tem atuado objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria. Então, pelo CIPAC, ele não tem causado aumento, né? Ele tem causado, ele tem provocado diminuição aí. Ele sai de 64, a despesa, né, 0,44 para 62,79. Bom, desse modo, tendo em vista não estar esgotado o prazo legal para a recondução do percentual da despesa com pessoal, sem prejuízo das providências determinadas no artigo já citado, que é o 22, entendo incabível a aplicação de multa, sem prejuízo de que a DAFO prossiga o acompanhamento do cumprimento das normas legais, visando não só a obediência ao ordenamento vigente, mas, sobretudo, o equilíbrio das contas municipais. Nesse sentido, o nosso voto é pela notificação do gestor para que crie mecanismo para reconduzir a despesa com pessoal aos limites e prazos previstos na Lei Complementar 101, sob pena de responsabilidade pelo descumprimento dos artigos 23 e 66 do mencionado diploma legal. Envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAFO, né, para acompanhamento, para conhecimento e providência que entender cabíveis. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. Então, nosso entendimento, nobre presidente. Em votação, conselheiro José Augusto.
Excelência, tem sido definido já em votos anteriores, está definida essa situação. Portanto, eu voto, além de ver que efetivamente está extrapolado, eu voto pela aplicação de multa de 14 vezes 80 e comunicação ao Ministério Público, Excelência. Tem sido isso ao longo desses últimos votos nossos aqui em várias sessões. Não tem comunicação ainda. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o mesmo entendimento do conselheiro Zé Augusto, pela aplicação de multa 14.280, encaminhamento ao Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça e Câmara Municipal, conforme tem sido feito nos votos anteriores. Conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, eu preciso verificar a incidência da situação relativa ao PIB, e eu vou pedir vista do processo, para eu verificar se realmente nessa hipótese está incidindo, porque o prazo não é 2020. O prazo seria o segundo, agora de 2018. Então, nesse sentido, eu vou pedir vista do processo. A conselheira, após a votação do conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a conselheira Dulcinea Benício pede vista do processo. Senhor presidente, eu gostaria... eu queria dar uma opinião aqui. Seria interessante, então, mudar a instrução, porque o que se pede aqui é apurar responsabilidade para ver se ele aumentou. E a instrução, em nenhum momento, demonstra que ele aumentou, ao contrário, caiu. Ou a gente muda, Eu ou quero então olhar também o processo, como está instruído, me dá uma visão... da redução do PIB. Hã? Eu quero Não só da verificar. redução do PIB. E também Ele no não aumento. é o provocador do aumento da despesa com o pessoal. Ao contrário, ele se mantém e cai. E, em nenhum momento, a parte técnica demonstra que ele é o provocador. Então, eu não posso penalizá-lo, porque ele não está fazendo nada. Acredito que todo gestor, em um dado momento, ele vai se adequar. As razões não conheço, até porque não existe nos autos qualquer motivação para que eu tenha uma opinião diferente. Eu sei que não é fácil diminuir no momento de crise, mas são opiniões que são fora dos autos. Mas, se eu olhar os autos, eu tenho esta visão. Eu não posso multar alguém que não provocou o que está dizendo no processo. Não posso fazer isso. Por isso que eu estou tendo essa opinião. Eu só queria fazer uma observação, e entendendo todas as partes, que este aumento de despesa total na atuação está pelo aumento da despesa total com o pessoal. Não está dizendo que a despesa pessoal aumenta a despesa pessoal da gestão. É o aumento ele está sendo responsabilizado pelo aumento da despesa pessoal do ente, independentemente do período. Só que a lei define que, independentemente do período, ele tem um prazo para se ajustar. Então, só assim uma observação que realmente cabe todas essas observações no processo. Ok, então, pedido vista do processo, eu consulto a conselheira Nalu Maria e a conselheira Maria de Jesus, se elas aguardam Aguardamos o processo da conselheira que pediu vista. Ok. Então,